Bom, olá a todos. Eu vou dar início à nossa 34ª aula. Hoje eu vou falar sobre estimação via máxima verossimilhança. Vou apresentar alguns exemplos. Eu pretendo provar a propriedade de invariância hoje. E todo mundo escuta bem? A imagem está boa? Eu vou introduzir para vocês a estimação via máxima verossimilhança. Então notem, pessoal, que aqui nós passamos de estatísticas para estimadores. Estatística é uma transformação da amostra aleatória. Estimador também é uma transformação, também é uma estatística, porém o estimador ele tem o objetivo de estimar uma quantidade de interesse. A estatística não tem objetivo nenhum de estimar a quantidade de interesse. A estatística é só uma transformação da amostra e a estatística serve para você criar estimadores, a estatística serve para você criar um teste de hipótese e assim por diante. As estatísticas elas são muito importantíssimas, mas elas não têm nenhum objetivo a priori, certo? Ele não tem nenhum objetivo a priori. Elas podem ser usadas para criar estimadores, estatísticas, intervalos de confiança, testes de hipótese e assim por diante. Tá? O que mais que eu tenho para dizer para vocês? Ok, então todo estimador é uma estatística e já está bem claro isso. Né? A estimação via máxima verossimilhança é uma das mais importantes, tá, pessoal? Em artigos científicos, em geral, a primeira estimação que você faz, se você tem a função de verossimilhança, você tenta encontrar o estimador de máxima verossimilhança. Só que nem sempre você tem a função de verossimilhança, às vezes você não tem a distribuição da amostra toda, às vezes você só faz a suposição, suponha que as esperanças sejam finitas. E aí você vai ter uma estimação via método de momentos ou de mínimos quadrados. Tá? Eu vou falar sobre esses dois métodos de estimação na próxima aula. Então nessa aula eu vou me concentrar apenas na estimação via máxima verossimilhança. Seja xn uma amostra aleatória, tá? E o nosso x aí, ele tem um modelo estatístico associado com um espaço paramétrico. A definição da estimação via máxima verossimilhança não depende da amostra ser aleatória. Basta que você tenha uma função de verossimilhança, tá bom? Eu estou apenas enunciando isso aqui para manter o nosso preâmbulo igual para todo mundo, mas não necessariamente precisa que a amostra seja aleatória. É claro que para usar algumas das propriedades, a amostra vai precisar ser aleatória em alguns momentos. Então veja bem, ó. Dizemos que e agora eu vou usar essa notação, ó, θ chapéu é como se fosse aquele nosso T, certo? Só que eu vou usar θ chapéu MV para representar o nosso estimador de máxima verossimilhança. Então esse cara aqui, esse θ chapéu MV, ele está fazendo o papel de um T, de uma transformação, de um estimador. Então dizemos que θ chapéu MV aplicado no x maiúsculo n til, que é a nossa amostra aleatória, é um estimador de máxima verossimilhança. Vou colocar um estimador porque você pode ter mais de um. Vou escrever o estimador mesmo porque eu vou definir ele como o supremo, tá? É que na verdade é um, porque pode ser mais de um mesmo, tá? Vou deixar assim. Tem vários casos em que é mais de um. E eu vou usar a notação estimador, vou colocar um E maiúsculo, de máxima verossimilhança. Vou sempre usar essa sigla para identificar o estimador de máxima verossimilhança. C e somente C.
Isso aqui acontece, você tem a sua função de verossimilhança aplicada na amostra observada. Quando você aplica aqui no θ chapéu MV, aplicado ao x n minúsculo, é o mesmo x que está aqui, ó, é o mesmo, certo? É a amostra observada, isso produz o máximo, só que eu vou colocar em termos de supremo, tá? É o máximo da função de verossimilhança para qualquer θ no meu espaço paramétrico, ou seja, esse cara é sempre maior. Eu acho que eu vou escrever esse aqui de um outro jeito. Em vez de escrever como sup, eu vou escrever de um outro jeito que eu acho que vai ficar um pouquinho melhor. Representa a mesma coisa. Isso é sempre maior ou igual ao L de x n para qualquer outro θ. Fica melhor assim. Ou seja, θ chapéu MV, ele maximiza a sua função de verossimilhança. Deixa eu escrever aqui para completar. Em que o xnzinho é a amostra observada. Vocês percebem, pessoal? A quantidade de informação que tem aqui, ó, eu tenho uma amostra aleatória, eu tenho uma amostra observada, eu tenho uma estatística, que nesse caso é um estimador, e esse estimador, quando eu calculo na função de verossimilhança e uso a amostra observada, esse estimador me produz uma função de verossimilhança maior de todas. Então é a amostra observada. E, deixa eu colocar uma vírgula aqui. O θ chapéu MV aplicado no xn, ou seja, esse aqui é um número, tá? É a estimativa de máxima verossimilhança. De MV, tá? De máxima verossimilhança. Eu vou ainda terminar mais alguma coisa, vou tirar esse E porque eu vou colocar mais um E aqui no final. E o L é a nossa função de verossimilhança. Ou seja, o seu θ chapéu MVXN, essa quantidade aqui é um valor numérico. Pensa bem no que significa isso aí. É o valor de θ, você vai pegar lá um valor em θ, que maximiza a probabilidade, se você tiver no caso discreto, esse θ chapéu é o valor de θ que maximiza a probabilidade de você ter observado essa amostra específica do seu experimento. Então você observou de fato aquela amostra no seu experimento. A estimativa de máxima verossimilhança é o valor no seu espaço paramétrico que maximiza, dado que você observou essa amostra, então você faz a suposição de que você observou com probabilidade máxima. Tá? O estimador de máxima verossimilhança, ele tem essa característica que faz sentido, porque se você tem a sua função de verossimilhança e você observou uma determinada amostra, não faz sentido você pensar que essa amostra foi observada com uma probabilidade baixa. Você concorda? Não faz sentido você assumir que essa probabilidade, essa amostra foi observada com probabilidade máxima. Então, o que nós estamos assumindo aqui? Que a amostra observada tem uma probabilidade alta de ser observada. E a estimativa de máxima verossimilhança é o θ que produz isso. Perfeito? Eu vou dar alguns exemplos e isso vai ficar cada vez mais claro para vocês. Primeiro exemplo é o exemplo da uniforme. Porque esse exemplo da uniforme é evidente a partir do gráfico aí de alguns resultados. Tá? Então,
Não vou derivar, não vou fazer nada. Vou simplesmente olhar o gráfico e constatar que a função é decrescente e o ponto que atingiu o máximo é o máximo, no caso. Ainda vocês estão me vendo bem? Ótimo, obrigado. Então imagina aí a sua amostra aleatória, x1 até xn, de x uniforme. Uniforme 0, θ, fechado em θ. E aqui é importante, nessa parte que é importante fechar em θ de verdade. Tá? Para θ maior do que 0. Então olha que interessante, como que é a função de verossimilhança nesse caso? O exercício é: encontre o estimador de máxima verossimilhança para θ. Perfeito? Aqui, se você quiser, é o estimador de máxima verossimilhança. Você pode colocar aqui exatamente o estimador para quem? Para θ, certo? Então aí coloquem aí também para θ. Tá? Acho que vale a pena deixar isso aqui. A mesma coisa aqui. É a estimativa de máxima verossimilhança para θ. Sempre tem um alvo. Tá? Todo estimador tem um alvo. Então eu quero que você encontre o estimador de máxima verossimilhança para θ. Bom, eu preciso da função de verossimilhança. Então já sabemos. Tá? Eu estou colocando já sabemos na prova. Eu quero que você mostre assim, ó, por definição, a função de verossimilhança é igual a função densidade conjunta da amostra. Como é uma amostra aleatória, eu quero que vocês escrevam isso para eu saber que vocês sabem. Vocês precisam demonstrar que vocês sabem. Tá? Aqui eu não preciso fazer mais isso porque eu já fiz isso várias vezes. Então já sabemos que a função de verossimilhança é igual a 1 sobre θ elevado a n vezes a indicadora do mínimo. Então vou escrever o mínimo dessa forma. De 0 a mais infinito, vezes a indicadora do máximo, ou melhor agora de θ, né? Porque eu posso escrever tanto a indicadora com o argumento em θ como o argumento em x máximo. E o θ precisa ser maior do que o máximo, maior ou igual. Para θ maior do que 0, que é o domínio da nossa função de verossimilhança. Então aqui, pessoal, vocês já viram o gráfico? E você pode agora argumentar o seguinte, né? Qual é o ponto que maximiza? Então aqui você tem a sua L de xn. Pode fazer o gráfico apenas para você ter mais ou menos uma ideia de como a função se comporta. E esse eixo aqui é o do θ, né? O θ maior do que 0. Quando o θ variar entre 0 e xn, a função de verossimilhança vale 0 nesse caso. Aberto em xn. Aí quando o θ for exatamente igual a xn, essa indicadora vai valer 1. É óbvio que aqui, pessoal, eu estou assumindo que o mínimo é maior do que 0. Se o mínimo for negativo, já acabou o seu problema, tá? Então esse cara aqui é o mínimo que você pode assumir nesse momento, certo? Porque se você não assumir isso aqui, se o mínimo for negativo, seu modelo já é equivocado. Então, a partir de θ exatamente igual a xn, então isso aqui vai ficar 1 sobre máximo elevado a n. Deixa eu fazer assim. Colocar um nzinho aqui em cima. Isso. Quando chega aqui, a função de verossimilhança vale exatamente esse ponto e ela vem decaindo. E aqui, pessoal, você consegue mostrar teoricamente isso aqui, ó, como essa função 1 sobre θ elevado a n, ela é uma função estritamente decrescente a partir do xn, qual é o valor máximo dela? É óbvio que o valor máximo ocorre exatamente quando o θ é igual ao máximo da amostra observada. Você não tem como derivar essa função aqui, porque ela não é diferenciável nesse ponto. Tá? Então tomem cuidado, tem algumas funções que são diferenciáveis, ela é diferenciável para todo ponto aqui, ó, certo?
para qualquer θ estritamente maior do que o xn, é diferenciável. Tá bom? Agora, quando ela é igual a xn, você não consegue encontrar a derivada nesse ponto aqui, porque não existe, tá? Não tem derivada. A justificativa que você tem que dar aqui é essa que eu vou dar para vocês. Ó. Como L de xn é uma função estritamente decrescente, nesse intervalo aqui, ó, xn fechado em xn e mais infinito, ela é máxima, ela tem valor máximo, em θ igual a xn, que é o máximo. Portanto, L de xn no ponto θ chapéu, deixa eu escrever assim, ó, xn de máximo, é sempre maior ou igual a L de xn para qualquer θ pertencente. Eu vou colocar para qualquer θ, para ficar melhor, assim, ó, maior ou igual a xn, que é o máximo da amostra. Isso implica que o θ chapéu mv, a estimativa de máxima verossimilhança, opa, é isso mesmo, é igual ao máximo, e o estimador de máxima verossimilhança é quando eu substituo os valores observados pela amostra aleatória. Então, o estimador é aleatório, não é um número. Eu tenho o máximo das variáveis aleatórias. Tá? Alguma dúvida em relação a isso aqui, pessoal? Tranquilo, né? O que vocês podem fazer a partir daqui? Eu posso perguntar qual é a distribuição do máximo. Tá? Isso aqui vai ficar como exercício para vocês. Ó. Encontre a função densidade de probabilidade de θ chapéu mv. É bem simples de encontrar essa distribuição, eu acho que vocês já até fizeram. É a distribuição do máximo e vai depender de θ. Para cada θ, você vai ter uma distribuição. Você consegue resolver esse problema utilizando a função densidade da uniforme. Você vai fazer a transformação, né? Eu recomendo que vocês comecem pela acumulada da amostra e vocês vão perceber que a probabilidade do máximo ser maior do que um determinado... A probabilidade do máximo ser menor do que um determinado patamar é equivalente à probabilidade do x1 ser menor do que esse patamar, vírgula, x2 ser menor ou igual a esse patamar e assim por diante. Ou seja, todo mundo precisa ser menor ou igual a esse patamar que é o valor t, um valor t qualquer. E aí depois você deriva, porque é uma função absolutamente contínua, a função de distribuição acumulada, você deriva e encontra a função densidade de probabilidade. Tá? Então fica como exercício. Você consegue encontrar a distribuição do estimador de máxima verossimilhança. Outro exemplo, que agora é um exemplo um pouco mais complexo, que é um caso discreto. Tá? Vamos para o segundo exemplo aqui. Ó. Imagina o seguinte, que você tem apenas uma amostra de tamanho 2. x1, x2. E é uma amostra aleatória, tá? Então, n igual a 2 aqui. E é uma amostra aleatória de x que tem uma determinada distribuição p de θ. Só que agora o nosso θ tem duas componentes. O θ ele pode ser 1 ou 2. E eu quero que você encontre o estimador de máxima verossimilhança na seguinte situação. Quando o θ for igual a 1, a distribuição conjunta vai ser... Coloquei x2, x1. Então vai ficar aqui x2 barra x1. O x1 ele pode assumir dois valores, 0 e 1, ou seja, uma Bernoulli.
E o x2 também pode assumir dois valores, 0 e 1. Então, notem aqui, pessoal, que nesse caso, não estou assumindo, eu posso não assumir independência. Se eu não quiser assumir independência, eu não assumo, tá? Aqui eu vou colocar a probabilidade quando o θ é igual a 1, para o x1 ser igual a x1 minúsculo, e aqui desse outro lado, eu vou colocar a probabilidade das marginais do x2, quando o θ é igual a 1. Tá? Então, aqui é o total de todas as probabilidades, 1. Eu vou dizer que a probabilidade do x ser igual a 1 é meio igual a probabilidade do x ser igual a 0 é meio, a probabilidade do x2 ser igual a 1 é meio, a probabilidade do x1 ser igual a 0 também é meio, ou seja, eles são identicamente distribuídos, certo? E eu vou dizer que eles são independentes. Se eu quisesse, eu não precisava, mas eu vou dizer que eles são independentes, ou seja, aqui dá 1/4, 1/4, 1/4 e 1/4. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui? Que x1 e x2 têm distribuição de Bernoulli meio cada um. Perfeito? Quando o θ é igual a 1. E quando o θ for igual a 2, eu vou fazer diferente aqui. Vou copiar e colar, só para não perder muito tempo. Quando o θ for igual a 2, então aqui eu vou colocar 2. E aqui eu vou colocar 2. Aqui no meio eu vou mudar. Então, quando θ é igual a 2, essa medida de probabilidade agora é indexada pelo número 2. Tá? Aqui eu considerei 1/3 agora. A probabilidade do x ser igual a 0 é 1/3. A probabilidade do x ser igual a 1 é 2/3. A mesma coisa para o x1. X1 e x2 são identicamente distribuídas, mas eu vou repetir mais uma vez. Eu não precisava disso, tá, pessoal? Eu defini desse jeito para que seja uma amostra aleatória, mas eu não precisaria. Eu poderia achar o máximo também. Eu queria que vocês tentassem criar um exemplo em que as variáveis não sejam independentes. Aqui pode ser meio, não tem problema, mas aqui você pode desbalancear isso aqui, tá? De algum jeito. Então, esse meio vezes meio dá 1/4, significa que são independentes aqui, porque o produto das marginais dá a conjunta. Se você quisesse, você poderia fazer diferente. Então, aqui eu vou colocar 2/9, né? Esse vezes aquele, esse vezes esse, então vai ficar 2/9 também. E aqui esse vezes aquele fica 4/9. Perfeito? Então, olha que interessante. Você pode ler isso aqui de várias formas. Uma das formas é, quando o θ for igual a 1, o x1 e o x tem distribuição de Bernoulli meio. Quando o θ for igual a 2, o x tem distribuição de Bernoulli 2/3. Pode falar. Tá certo. x2 igual a x1, exatamente, aqui é x1, tá? Exatamente. Aqui é o x1, só deixa eu ajeitar assim, fica certinho. Tudo bem? Percebam só, pessoal. Agora eu vou aplicar a definição para encontrar o máximo. Como é que eu faço agora para encontrar o máximo, então? Vamos lá, eu tenho θ igual a 1 e 2, portanto, a minha função de verossimilhança, ela tem apenas 2 pontos no domínio e 2 pontos no contradomínio. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu quero que vocês encontrem o estimador de máxima verossimilhança para θ. Essa é difícil, né, pessoal? Porque dá um nó na cabeça. Como é que eu vou fazer agora? Porque muita gente está acostumada a derivar, e não é essa. Você pega a função de verossimilhança, deriva, aplica log, depois deriva. Aqui você não pode aplicar log, aqui você não pode derivar. Você tem que encontrar o máximo da função de verossimilhança sabendo a definição. Então, olha que interessante. Qual é a solução? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é definir a função de verossimilhança. Então, aqui, esse xn aqui, eles têm duas componentes, tá? Quem que é a função de verossimilhança? Para começo de conversa, é a probabilidade conjunta de x1
igual a um x1 minúsculo, vírgula x2 igual a x2 minúsculo. Essa é a definição que você tem que usar. Perfeito? A partir daqui, e ainda mais, você sabe que o θ tem dois valores. Ó. Quando o θ for igual a 1 e quando o θ for igual a 2. Aí eu vou ter uma função de verossimilhança para quando o θ for igual a 1. Vou ter um valor fechado para ela. E eu vou ter um outro valor para quando o θ for igual a 2. O x1 pode ser 0 ou 1. O x2 pode ser 0 ou 1. Então, olha que interessante. Eu vou fazer gráfico para poder enxergar direitinho. Tá? Eu vou fazer um gráfico aqui, porque daí eu consigo economizar um pouco o nosso tempo. Então, aqui no domínio da nossa função de verossimilhança, eu vou colocar os valores possíveis de θ, né? Então, esse aqui é o θ igual a 1 e esse aqui é o θ igual a 2. Então, são os possíveis valores de θ. E a pergunta que eu faço para vocês agora é o seguinte, olhando para essas tabelas, você consegue fazer o gráfico. Ó. Quando o θ for igual a 1, aqui ainda faltou um detalhezinho. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Quando o x tio n for exatamente igual a 0, 0, porque aqui é a amostra observada. Para cada amostra observada, eu tenho uma função de verossimilhança. Lembra que eu disse para vocês? Ó, a função de verossimilhança é indexada pela amostra observada. Então, para cada amostra observada, eu tenho uma função de verossimilhança que varia em θ. Olha que interessante. Então, quando o x for 0, 0, olha como é que você vai olhar. Olha, então é 0, 0, né? Quando o θ for igual a 1, dá 1/4. Legal. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer... Aqui vai ficar 1/4. E aqui vai ficar 1/9. Tá? Quando o θ for igual a 1, dá 1/4. Então, essa aqui é o L de xn quando xn é 0, 0, no θ igual a 1. Dá 1/4. E quando o θ for igual a 2, e o x1 for 0 e o x2 for 0, dá 1/9. Tá aqui, ó. Vou fazer em azul, né? Que aí o azul fica mais claro. Então, esse aqui é quando o θ for igual a 1, esse aqui é quando o θ for igual a 2. Quem é o máximo aqui, pessoal? Quando o xn for 0, 0, o θ que me produz o máximo é θ igual a 1. Perfeito? Eu vou anotar isso aqui em verde. Ó. E esse aqui, θ igual a 1, é o que me produz máximo. Vamos agora ver quando o xn é igual a 0, 1. Veja que eu estou aplicando a definição de máxima verossimilhança. Então, a mesma coisa que o θ, ele tem dois valores, 1 e 2. Eu vou ter a minha função de verossimilhança para um outro xn agora. E eu vou pegar o xn igual a 1, 0. Vou fazer para cada combinação. Quando é 1, 0, olha que interessante. Eu venho aqui, ó, quando o x1 é 1 e o x2 é 0, dá 1/4 também. E quando o θ for igual a 2, dá 2/9. 2/9 continua sendo abaixo, continua estando abaixo de 1/4, né? Então eu vou fazer o mesmo desenho aqui, ó, 1/4. Só que agora 2/9 vou colocar um pouquinho mais acima aqui. Então quando o θ for igual a 1, vocês já olharam lá em cima, dá 1/4 também. Para essa configuração. E quando o θ for igual a 2, para essa configuração, você olha na outra tabela, dá 2/9. Quem é o máximo nessa configuração? Também é quando o θ é igual a 1, produz máximo. Então, sempre que você observar uma amostra 0, 0, a sua estimativa de máxima verossimilhança é 1. Se você observar uma amostra 1, 0, a sua estimativa de máxima verossimilhança é 1 também. Vamos fazer para todas as combinações. Eu poderia já perceber ali no gráfico que mesmo para o xn igual a 0, 1 dá o mesmo gráfico. Então, vou copiar e colar e vou pedir para vocês notarem isso agora. Então, agora eu vou pegar xn igual a 0, 1. Então, agora o x1 é igual a 0 e o x2 é igual a 1. Quando o x1 for igual a 0, tá aqui, e o x2 for igual a 1, dá 1/4 também quando o θ for igual a 1. Então, ó, é o mesmo gráfico, 1/4. Perfeito. Quando o θ for igual a 1, dá 1/4. Agora, quando o θ for...
Tá certo, né? E quando θ for igual a 2, eu mudo de tabela. Ó. Esse aqui é para quando θ é igual a 1. Quando θ for igual a 2, eu vou olhar aqui. Então, quando o x1 for igual a 1 e o x2 ao contrário, né? Quando o x1 for igual a 0 e o x2 for igual a 1, dá 2 nonos. Exatamente a mesma coisa, 2 nonos. Dá exatamente a mesma função de verossimilhança. Eu poderia simplesmente escrever tudo de uma vez só. Se o xn pertencer, aí abro aqui chaves, ao 0,1,10, então eu teria essa configuração. E por fim, então, eu tenho um último, que eu vou copiar isso aqui, por lado. Quando for 2, 2, vou apagar isso aqui. Dois, dois. Quando for 1, 1, não é 2, 2. Quando o x1 for igual a 1 e o x2 também for igual a 1, vamos ver o que acontece na tabela lá. Primeiro para θ igual a 1. Você pega θ igual a 1, vem aqui na tabela. Θ igual a 1, eu quero x1 igual a 1, x2 igual a 1. Dá 1/4. Agora 1/4, se você for notar, é menor do que 4 nonos. Então agora eu vou colocar 1/4 aqui e 4 nonos lá em cima. Então, quando x1 igual a 1, x2 igual a 1, para θ igual a 1, isso dá 1/4 lá na conjunta. Quando você vai olhar agora para θ igual a 2, dá 4 nonos. x1 igual a 1, x2 igual a 1, 4 nonos. Portanto, agora o máximo é igual a θ igual a 2. Quando θ for igual a 2, a minha função de verossimilhança é máxima. Então vamos dar uma olhada aqui. Ó. Eu vou escrever essa função de verossimilhança agora. Dado que eu fiz todos esses gráficos, eu consigo escrever a minha função de verossimilhança da seguinte forma. Isso aqui implica... eu não vou escrever a função de verossimilhança, vou escrever a estimativa de máxima verossimilhança. Olha que interessante. A estimativa de máxima verossimilhança para cada xn, isso aqui vai ser igual, ó, olha que bonito, vai ser igual a 1 se o nosso xn pertencer a quem? 0, 0, 1, 0 e 0, 1. Não é isso? É isso que o gráfico está dizendo. Vocês estão me entendendo ainda? Não. Por favor, eu não sei se caiu a chamada. Ok. Tá entendido aqui? Ó, quando θ for igual a 1, produz máximo quando o xn é 0, 0, 1, 0 e 0, 1. É isso que está dizendo aqui. E vai ser 2, θ vai ser igual a 2, se a nossa amostra observada for igual, não preciso colocar pertence agora, for igual a 1, 1. Isso implica que o nosso estimador de máxima verossimilhança, você só vem aqui e substitui a sua amostra observada pela amostra aleatória. Isso aqui vai ser 1. Seu estimador de máxima verossimilhança pertencer a 0, 0, 1, 0, 0, 1. E vai ser 2 se o seu estimador de máxima verossimilhança for igual a 1, 1. Então, olha que bonito, pessoal. Parecia ser até um caso muito difícil, né? Mas você tem que entender o que significa a estimação via máxima verossimilhança. Você tem 2 pontos para θ. θ igual a 1 e θ igual a 2. Portanto, o domínio da minha função de verossimilhança é bem simples, só tem 2 caras lá. Eu preciso calcular a função de verossimilhança para o θ1 e a função de verossimilhança para o θ2. Só que eu tenho que lembrar que a função de verossimilhança ela é definida para cada amostra observada. Então, eu vou ter uma função de verossimilhança para cada amostra observada. Eu tenho essa amostra observada 0, 0, eu tenho a amostra observada 1, 0, eu tenho a amostra observada 0, 1 e eu tenho a amostra observada 1, 1. Para cada uma delas, eu tenho que identificar o máximo. E aí depois eu junto todo mundo aqui. Eu tenho a minha estimativa de máxima verossimilhança e aqui eu tenho o meu estimador de máxima verossimilhança. Agora eu posso perguntar para vocês o seguinte, calcule a probabilidade para cada θ do seu estimador de máxima verossimilhança ser igual a 1. Qual é a probabilidade disso? Alguém sabe?
Calcule isso aqui para θ igual a 1 e para θ igual a 2. Tá? Vou colocar um pertence aqui. Vitor, você saberia resolver essa? Calcule a probabilidade do seu estimador ser igual a 1. O que significa o estimador ser igual a 1? Mas olha só. Olha a definição aqui. Ó. Esse aqui é o estimador de máxima verossimilhança. É 1 se o x estiver aqui dentro. E vai ser 2 se o xn for igual a esse aqui. Então, qual é a probabilidade do estimador de máxima verossimilhança ser igual a 1 em termos do xn? É a probabilidade do xn pertencer a um desses caras aqui, você concorda? A pertencer a esse conjunto, não é isso? Então é a probabilidade do xn ser igual a 0,0, mais a probabilidade do xn ser igual a 1,0, mais a probabilidade do xn ser igual a 0,1. Essa é a probabilidade do estimador de máxima verossimilhança ser igual a 1. Qual é a probabilidade do estimador de máxima verossimilhança ser igual a 2? É a probabilidade da amostra ser igual a 1. Tá? Então esse aqui fica um exercício para vocês fazerem também em casa. Eu quero que vocês calculem isso. Tá? Calcule também a esperança. Qual é a esperança do estimador de máxima verossimilhança? Calcule essa esperança aqui. Quanto é? É 1 vezes a probabilidade disso acontecer, mais 2 vezes a probabilidade disso acontecer. Tá? Eu quero que vocês calculem também a variância. Então é importantíssimo, tá, pessoal? Se não tiver na lista de exercício, eu vou pensar em colocar um exercício desse estilo aqui na prova. Porque você precisa entender que o estimador de máxima verossimilhança é uma transformação. E do mesmo jeito que você trabalhou lá para encontrar a distribuição, a esperança de uma transformação, a variância de uma transformação, você pode fazer a mesma coisa aqui, para cada θ. Então você vai primeiro fixar θ igual a 1 e resolver. Aí depois você vai fazer a mesma coisa para θ igual a 2. Perfeito? Eu poderia perguntar o viés também, né? Eu defini o viés para vocês, eu não defini o viés ainda, né? Estimador não viesado, isso aqui tinha que ser igual a θ. Certo? Eu não defini ainda o viés para vocês. Mas eu gostaria muito que vocês calculassem isso. Então, vou fazer uma observação agora, depois disso, que se a função de verossimilhança for diferenciável, aí você tem algumas formas mais simples de encontrar o máximo, que é derivando, igualando a zero, ou seja, encontrar o ponto crítico, verificar se a segunda derivada é sempre negativa. Tá? Então, é sobre isso que eu vou falar agora. Então, observações. Quando a L de xn para cada xn for diferenciável, para todo θ, podemos encontrar máximos globais ou locais diferenciando a L de xn em relação a θ, ou com respeito a θ. Tá? Mais do que isso agora, essa é a primeira observação. A segunda observação é uma mais importante, que é a seguinte. Se o L de xn for sempre positivo, para todo θ pertencente a θ maiúsculo, então podemos aplicar o logaritmo natural. Dessa forma aqui, ó.
podemos aplicar o logaritmo natural e o seu máximo será o máximo de L. Será o mesmo máximo o seu máximo não. E o ponto que maximiza, acho que é melhor, né? E o valor de θ que maximiza o logaritmo natural de L é o mesmo que maximiza L. Veja bem por quê. Então você vai fazer o seguinte, né? O ponto que maximiza precisa satisfazer, precisa ser um ponto crítico para começo de conversa. Tá? Então, o estimador de máxima verossimilhança, a estimativa de máxima verossimilhança, ela precisa ser um ponto crítico se a derivada existe. Tá? Vou colocar o xzinho aqui. Isso aqui tem que ser igual a zero, portanto, ponto crítico. Tá? Note que isso aí acontece C e somente C. Eu posso dividir dos dois lados por L de xn no ponto. Então veja bem, ó. Eu vou pegar exatamente a derivada aplicada no ponto θ chapéu mv. Então esse aqui é um número, tá? θ chapéu mv é a estimativa, portanto numérica. Eu vou dividir por L de xn no ponto θ chapéu mv. Porque é maior do que zero esse aqui, né, pessoal? É o ponto que maximiza, portanto, é o maior de todos ali, não é igual a zero. E eu já fiz ali a suposição de que ela é estritamente maior do que zero. Isso continua sendo zero. Só que essa derivada aqui, no fundo, ela é a derivada do log. A derivada do log natural de L de xn θ em relação a θ, quando o θ for aplicado no θ chapéu mv. Portanto, o ponto crítico de um é ponto crítico do outro. Certo? O que eu quero dizer com isso aqui é que esse cara aqui produz pontos críticos, são os mesmos pontos críticos que esse aqui. Tá? Portanto, como log é uma função estritamente crescente, você mantém o mesmo máximo, o máximo de um continua sendo o máximo do outro. Se ela não fosse crescente e fosse decrescente, aí você teria um problema. O máximo de um seria o mínimo da outra. Tá? E se não fosse uma função monotônica, aí você teria problema também. Mas como é uma função monotônica, o log, não tem mais problema algum. Você pode simplesmente usar o log. Por que o log é mais adequado para maximizar a função de verossimilhança? Porque a função de verossimilhança é o produto. Quando você aplica log, o produto vira somatório dos logs. E é muito mais fácil derivar somatório do que produtório. Perfeito? Deixa eu ver o que mais que eu tenho para dizer aqui. Terceira observação. Quanto tempo eu tenho? Terceira observação é o seguinte. Se o log da função de verossimilhança for duas vezes diferenciável,
com apenas um ponto crítico? Então, vou colocar mais uma aqui, e log de L de xθ for limitada, para cada ou para todo θ pertencente a θ0, a θ maiúsculo, então, só tem um ponto crítico, tá, pessoal? Você vai encontrar vários problemas em regressão não linear, em regressão com erro nas variáveis, em modelos mistos, modelos heterocedásticos. Você vai encontrar a função de verossimilhança e aplicar log nela. Ela vai ser 2 vezes diferenciável, mas muitas vezes não tem apenas um ponto crítico. Você vai encontrar mais de um ponto crítico. Aí você vai ter um problema de otimização pela frente. Tá? A vida real, nos problemas mais complexos, não são tão simples assim. Você não vai ter apenas um ponto crítico, você vai ter vários pontos críticos e aí você vai ter um problema de otimização pela frente para tentar encontrar qual é o ponto que maximiza. Tá? Se isso acontece, então... primeiro ponto. É o caso univariado, tá? Para o caso em que o nosso espaço paramétrico está contido nos reais, ou seja, esse nosso eu vou derivar e vai ter uma única derivada, eu não preciso derivar em relação a mais de um componente de θ, θ está no R, é uma função real, tá? É uma função cujo domínio ele é subconjunto dos reais, ou seja, nosso θ aqui ele está nos reais. Eu faço só o seguinte, ó. Eu vou derivar o log da função de verossimilhança em relação a θ e vou igualar a 0. Vou encontrar o θ, chapéu, que zera essa derivada. E aí eu vou verificar também se a derivada segunda do log é menor do que 0. No ponto θ igual a θ chapéu, tá? Se isso aqui acontecer, então já está lá em cima, então θ chapéu mv vai ser igual a esse θ chapéu aí. Θ chapéu que satisfaz isso é um ponto crítico e ele aplicado na segunda derivada é negativo. Então o estimador de máxima verossimilhança vai ser igual a isso. No caso multivariado, ou seja, no caso em que... Deixa eu colocar isso aqui só no ambiente. E deixa eu colocar aqui uma implicação. No caso multivariado, que é o caso geral, eu vou dar um exemplo para vocês hoje com a normal. É o caso em que o θ está no RP. Deixa eu ver se é isso mesmo. Para um P natural, maior do que 1, maior ou igual a 1, né? Isso aqui vale para o caso geral mesmo, inclusive para P igual a 1. O que você vai fazer? Você vai derivar agora, vai encontrar as derivadas parciais. E vai colocar num vetor, certo? A derivada parcial, vou escrever desse jeito isso aqui. Isso aqui nada mais é do que a derivada do primeiro
é empilhado, é um vetor, tá? É a derivada desse aqui em relação a θ1, aí embaixo a derivada desse aqui em relação a θ2 e assim por diante. Tá? Eu vou escrever assim. Como é que eu faço? Eu vou colocar essa barra, θ igual a θ chapéu. Esse cara aqui nada mais é do que um vetorzinho. Só vou escrever para vocês. É o log do L de xn do ponto θ em relação a θ1, a primeira componente do θ, 3 pontinhos até chegar na última componente. Então o θ aqui é um vetor agora. Né? P dimensional, porque o nosso θ é maiúsculo. E aí essas derivadas aqui, todas elas vão ser aplicadas, antes de fazer isso, elas vão ser aplicadas no θ igual a θ chapéu. θ igual a θ chapéu. Tá? Aí eu vou fechar, é só para vocês entenderem essa notação. Tá? Isso aqui é uma derivada vetorial, onde cada componente é uma derivada em relação à primeira componente, depois em relação à segunda e assim por diante. Isso tudo tem que ser igual a zero, tá? Um vetorzinho zero. Zero. 3 pontinhos, zero. Tem o P zeros aqui. É o zero desse RP. É o vetor zeros do RP. E agora eu vou verificar a segunda derivada. A segunda derivada do log. E a segunda derivada é uma matriz. É a derivada de θ em relação a θ transposto. Isso aqui, aplicado também no θ igual a θ chapéu, no ponto crítico. Esse θ chapéu é o θ que resolve isso aqui, certo? Vai fazer isso aqui ser igual a zero simultaneamente. Todos eles são iguais a zero. E isso aqui, eu quero dizer com esse termo aqui, é uma matriz, cujo primeiro elemento aqui é a derivada segunda do log do L de xn, tem um nzinho aqui, de θ, em relação a θ1, derivada em relação a θ1, ou seja, eu poderia colocar simplesmente a derivada de θ1 quadrado aqui, aplicado no θ igual a θ chapéu. Θ chapéu é o mesmo θ que zera a derivada lá em cima. Isso eu vou fazer com todo mundo. Então vai ser a derivada segunda do log, formando uma matriz P por P. Essa é uma das matrizes mais importantes. Se você está com dificuldade nisso aqui, é importante que você entenda essas derivadas aqui, tá, pessoal? Porque essas derivadas, elas são importantes para você encontrar o máximo. Inclusive, olhar lá no R. Se você for fazer isso via R, o R vai soltar para vocês essas matrizes, que são as matrizes hessianas. Tá? Então, aqui vai até lá embaixo. É uma matriz simétrica essa aqui. Eu vou copiar e colar para não perder tempo, mas vocês já entenderam qual é. Então, isso aqui vai vir aqui para baixo. E aqui, em vez agora de θ1, vou colocar θp. E por fim, o último termo aqui, ele vai ser em relação a P apenas, tá? No lugar aqui do θ1 é P. Então, é uma matriz de derivadas. E aqui tem mais 3 pontinhos. Estão me escutando ainda, pessoal? Ótimo, obrigado. Então, agora eu tenho essas duas, tá? Esse θ chapéu aqui que satisfaz isso. E essa matriz aí é definida negativa? É definida negativa? Ou seja, o que significa definida negativa? Eu não me lembro agora se o termo é negativa definida ou definida negativa. Deixa eu fazer uma busca rápida aqui só para... Eu devia ter feito isso antes, acabei esquecendo. Porque em inglês é um jeito, em português é do outro. Deixa eu ver aqui. Matriz. O teclado está numa posição ruim. É matriz positiva definida. Tá? Negativa definida, tá certo. É ao contrário aqui. Tá negativa
que significa uma matriz negativa definida? É uma matriz cujos autovalores são todos negativos. Tá? Matriz negativa definida, ou seja, seus autovalores são todos negativos. Não podem ser iguais a zero, tá? Tem que ser negativos mesmo. Estritamente negativos. Porque se for igual a zero, você tem um problema de que não é um ponto de máximo, vai ser um ponto de Sela e não sei o quê. Então, você tem que calcular essa derivada hessiana e verificar que a hessiana no ponto crítico, ou seja, o ponto que zera a primeira derivada, transforma, ela vira uma matriz negativa definida. Como você só tem um ponto negativo e a sua função é limitada, você garante que é um máximo global. Tá? Isso implica que aquele θ chapéu é o máximo. É a estimativa de máxima verossimilhança. Perfeito? Com os exemplos, talvez isso aqui fique mais claro para vocês, mas a definição é simples. Você tem que encontrar o máximo e para encontrar o máximo você precisa usar as propriedades de máximo de função. Como é que você encontra o máximo de uma função multivariada? Vai lá para estudar como é que você encontra o máximo de uma função multivariada. Simples assim. Lá no seu mestrado, você vai ter que encontrar o máximo de uma função. Perfeito? E aí você vai ter que verificar se ela é diferenciável, se ela tem duas derivadas, se ela é limitada. Se ela não for limitada, você como é que vai encontrar o máximo? Você pode fazer o θ, pegar uma componente do θ aqui e fazer tender a menos infinito, por exemplo, se você quiser. E se a sua função de verossimilhança aumenta, isso acontece em alguns problemas. Com modelos com erros nas variáveis, se você não fizer algumas suposições, você pode ter uma função de verossimilhança ilimitada. Se você faz o σ2 indo para zero, a sua função explode, a sua função de verossimilhança vai para mais infinito. Então você não tem estimativa de máxima verossimilhança nem estimador de máxima verossimilhança. Então aí você, para cada caso, para esses casos triviais que nós vamos estudar aqui nessa disciplina, quase todos não tem nenhum problema, certo? Quase todos aqui não são patológicos. Mas quando você vai estudar um modelo específico, pode ser que a sua função de verossimilhança não seja limitada. Perfeito? Então deixa eu ver se eu tenho mais algum detalhe aqui para falar. Observação 3. Observação 4 agora, né? Vou fazer mais uma só. Então, se o log de xn tem mais de um ponto crítico, ou é ilimitada, é melhor escrever assim, ou não é limitada, vou deixar o limitada por último, tá? Ou não for diferenciável para todo θ pertencente ao θ maiúsculo, ou não for limitada o θ chapéu, é que se não for diferenciável também dá problema, tá? Você terá que estudar caso a caso. Tá? Então é isso, pessoal. No caso da uniforme, você não pode aplicar isso, né? Porque a primeira coisa, a função de verossimilhança, você não pode nem aplicar log nela, né? Porque ela pode assumir valor negativo, zero no caso, não negativo.
Então você tem problema. Mas aí você pode talvez particionar o espaço, tem que tentar encontrar uma metodologia adequada para encontrar o máximo da sua função. Basicamente é isso, tá, pessoal? É um problema agora de encontrar máximos de função, já não é mais um problema da estatística em si. A estatística diz o seguinte: o estimador de máxima verossimilhança, ele deve satisfazer uma determinada propriedade. É isso a estatística. Agora, se você vai encontrar o máximo da função, como você vai encontrar o máximo, o problema agora é seu. Você vai encontrar lá um algoritmo, vai tentar justificar teoricamente por que aquilo lá é um máximo e assim por diante. Tá? Já não é mais um problema de estatística em si, é um problema computacional ou um problema matemático. Muitas vezes, se você não sabe como encontrar o máximo em funções multivariadas, funções cujo domínio não está contido no real, está contido no RP, você precisa saber álgebra, você precisa saber matrizes, você precisa saber matriz positiva definida ou matriz positiva negativa, o que é uma função côncava, tudo isso eu não vou abordar aqui, é o máximo de uma função, você precisa encontrar o máximo. Tá? Vou dar alguns exemplos aqui. Vocês estão me escutando ainda? Legal, obrigado. A imagem está boa? Só porque eu perguntei. Dá uma oscilada, então vamos tentar aqui. Se tiver algum problema, vocês me avisem, tá? Só tomar uma água. Queria passar invariância, mas tem vários exemplos aqui. Eu não sei se vou conseguir. Vamos lá. Tentar fazer rapidinho os exemplos. Então veja bem, ó. Imagina que você tem o exemplo da exponencial. Então você tem lá x1 a xn, a amostra aleatória de x. E o x tem uma distribuição exponencial. É da família exponencial também. Em especial, vocês podem tentar encontrar o máximo quando o x tem uma função densidade ou uma função de probabilidade que pertença à família exponencial. Seria um exercício. A gente vai deixar esse exercício para vocês. Ó, eu quero que você encontre aqui o estimador de máxima verossimilhança. Vou tentar fazer rapidinho, tá? Porque eu tenho outras coisas para falar. Então aí a solução é encontrar a função de verossimilhança primeiro. Então, a função de verossimilhança de uma exponencial, vocês já viram, é θ elevado a n vezes exponencial de menos θ somatório de xi. Vocês lembram que o somatório de xi aqui, ó, esse aqui produz uma estatística suficiente, né? Quando eu substituo o x minúsculo pelo x maiúsculo da amostra, isso aqui é uma estatística suficiente pelo critério da fatoração, é não só suficiente, como suficiente completa, porque cabe um intervalo naquele conjunto C. Então, tudo isso vocês já sabem, né? Pessoas já fizeram exercício, eu imagino que vocês já saibam isso aí. Eu não vou ficar mais repetindo. Tá? O que eu estou assumindo aqui? Ó? Eu estou assumindo que todo xi é maior do que zero, porque se não for igual a zero, para todo i maior ou igual a... Desculpa. Para todo i pertencente a 1 até n. Porque se não for negativo, o modelo exponencial não faz sentido, tá? Você observou algo que contradiz o seu modelo estatístico. Então, partimos da suposição que seu modelo estatístico, no mínimo, é no mínimo coerente. Então, todos eles têm que ser maiores do que zero. Então, se é maior do que zero, o θ também é maior do que zero, eu posso aplicar log aqui. Ó. Olha que interessante. Então, vamos aplicar o log. E é diferenciável ainda, né? Só olhando para a função, você já sabe que ela é diferenciável para todo ponto aqui, para todo θ maior do que zero. Então, aqui vai ficar n log de θ menos θ, porque log do exponencial é 1. Então, θ somatório de xi. Então, você tem que saber aplicar logaritmo na função de verossimilhança. É isso que eu fiz aqui. Tá? O logaritmo de A vezes B, vou fazer aqui porque, enfim, às vezes... Então, a nota é a seguinte, ó, logaritmo de A vezes B é igual a logaritmo de A mais logaritmo de B. Tá? Logaritmo de A elevado a B é B vezes logaritmo de A. Então, isso aqui é tudo dado. Você precisa saber disso aí para entrar, inclusive, na graduação, não é isso? Então, agora, essa aqui é a nossa função. É diferenciável duas vezes? Sim, porque θ é maior do que zero, então não vou ter problema nenhum aqui.
com diferenciação. Então vamos lá. E mais do que isso, o nosso θ está no conjunto dos reais. Então vamos lá. A derivada do log de xn θ, vou tentar encontrar os pontos críticos aqui. Então esse aqui é n, a derivada do log é 1 sobre θ, menos a derivada de θ dá 1, somatório de xi é constante em relação a θ, vai ficar menos somatório de xi. Vamos igualar a zero para encontrar os pontos críticos. Então, o ponto crítico aqui vai ser, passa para o outro lado, né? Vai ficar nθ igual a somatório de xi. E aí, resolvendo isso, eu multiplico por θ dos dois lados, divido por somatório de xi. Isso aqui vai ser, isso aqui acontece C e somente C. O θ é igual, ponto crítico, então vou chamar de θ chapéu, certo? É igual a n dividido por somatório de xi. Então esse ponto zera a primeira derivada. Será que é um ponto de máximo ou é um ponto de mínimo? Para saber, eu preciso derivar mais uma vez. Então vamos lá. A segunda derivada do log de xn em relação a θ. Então vou pegar essa derivada aqui, vou derivar mais uma vez em relação a θ antes de igualar a zero, tá? Porque tem muita gente que iguala a zero, tira as constantes e depois deriva novamente. Não é isso. Você vai pegar a derivada, que é esse cara aqui, e vai derivar mais uma vez em relação a θ. O n é constante em relação a θ. Somatório de xi é constante em relação a θ. Então a derivada disso aqui em relação a θ é zero. A derivada disso aqui em relação a θ vai ficar menos n dividido por θ ao quadrado. Isso aqui é sempre negativo para qualquer θ que você possa imaginar, não só para esse ponto específico, para todos os θs. Ou seja, a função log essa função aqui ela é uma função côncava. Para todo θ maior do que zero, isso aqui é negativo. Isso implica que esse ponto, de fato, é o máximo, certo? Então, θ chapéu mv no ponto na amostra observada. Essa é a estimativa de máxima verossimilhança. E o θ chapéu mv, que é o estimador de máxima verossimilhança, é igual a n dividido pelo somatório de x maiúsculo aqui. Olha, isso aqui é uma transformação, não é, pessoal? Você consegue encontrar a distribuição disso aqui. Por quê? Como as variáveis são independentes, identicamente distribuídas, somatório de xi, porque são exponenciais, é uma gama. Então, na verdade, isso aqui é uma gama invertida, tá, pessoal? Vocês conseguem provar que essa θ chapéu mv tem uma determinada distribuição e tem a forma da função densidade e você faz por transformação de variáveis. Portanto, esse aí é o nosso estimador de máxima verossimilhança. Eu vou pegar agora um segundo caso, um pouquinho mais difícil, que eu tenho agora dois parâmetros. Então, outro exemplo. Eu tenho agora uma amostra aleatória de x normal, μ sigma 2, θ1, θ2, tá? O μ é a primeira componente do θ, o sigma 2 é a segunda componente do θ. Se você quiser, você pode chamar o μ de θ1 e o sigma 2 de θ2. E esse θ ele está nos reais, produto cartesiano R mais sem o zero. Esse aqui não tem o zero. Então eu já sei qual é o espaço paramétrico e a nossa função de verossimilhança também já está bem especificada. Eu quero que você encontre o estimador de máxima verossimilhança. Para θ. Então, θ agora é um vetor bivariado que está no R produto cartesiano R+. Então, qual é a solução? Você vai calcular a função de verossimilhança, que você já sabe. Isso aí é 1 sobre 2π elevado a n dividido por 2, vezes sigma 2 elevado a n dividido por 2, vezes exponencial de menos meio sigma 2, somatório de xi menos μ ao quadrado. Então, esse somatório varia de 1 a n. Ora, isso aqui, pessoal, para qualquer sigma 2 maior do que zero e para qualquer μ real, isso aqui é sempre positivo, sempre positivo. Então, eu posso aplicar log. Então, vamos lá. Então, eu posso aplicar o log e vai ficar mais simples com log. Então, aqui ó, vai ficar menos n sobre 2 log de 2π
eu poderia expandir log de 2 mais log de π, sim, mas não vai adiantar. Por quê? Porque isso aqui é constante em relação a θ. Quando eu for derivar, ele vai embora. Não preciso me preocupar tanto com isso. Então aqui vai ficar menos n sobre 2 log de sigma 2. Aí aqui muita gente erra e coloca o 2 aqui para baixo também e faz log de sigma. Não é, pessoal. O θ ele é composto por mi e sigma 2. Se eu quero o estimador de máxima verossimilhança para θ, você tem que pensar no sigma 2 como uma constante. Então eu recomendo que vocês façam o seguinte: em vez de usar sigma 2, usa gama. Substitua sigma 2 por gama para você não errar. Eu não vou fazer isso aqui, mas eu já aviso que muita gente erra, então estou adiantando os erros de vocês. Estou aplicando o log, né, aqui no exponencial. Isso aqui desce. Vai ficar somatório de xi menos mi ao quadrado. Então essa aqui é o log. Tem derivada esse aqui? Sim, tem derivada. Por quê? Log de sigma 2. Ora, sigma 2 é sempre positivo. Log disso aqui sempre existe. Existe a primeira derivada, a segunda, a terceira, a quarta, todas as derivadas. Quando eu for derivar isso aqui, a soma, tem um mi lá dentro, tá, ao quadrado, xi menos mi ao quadrado, também existe as derivadas, todas as derivadas existem. Tá? E a derivada de 1 sobre sigma 2 também sempre existe para qualquer sigma 2 positivo. Então, eu vou encontrar os pontos críticos. Então, eu vou derivar o log primeiro em relação a mi. Vocês lembram que primeiro eu tenho que derivar em relação a θ1, depois derivar em relação a θ2? Então, a primeira eu vou derivar em relação a mi. Qual a derivada em relação a mi? Isso aqui é constante. Isso aqui é constante em relação a mi. E aqui tem menos 1 meio sigma 2 ao quadrado, constante em relação a mi. Derivada da soma é a soma das derivadas. Então, olha que interessante. Vai ficar meio, menos 1 meio sigma 2, porque isso aqui dá zero, vezes a derivada. Eu vou deixar assim desse jeito para vocês perceberem. Em relação a mi, somatório de xi menos mi ao quadrado e igual a 1 até n. Essa derivada da soma, eu posso inverter a soma das derivadas. É a propriedade da derivada. A derivada é um operador linear. Então, a derivada da soma é a soma das derivadas. Vai ficar a derivada de xi para cada i ao quadrado em relação a mi. Então aqui a derivada desses vocês já sabem fazer. Só me ligue o microfone para saber se está tudo bem, pessoal. Obrigado. Então aqui vai ficar soma. Quem não sabe fazer isso aqui, expanda a soma, tá? Expande a soma e faz a derivada de termo a termo. Não tem problema, então vai ficar a derivada disso aqui, então vai ficar 2 vezes a derivada da função, né? Então a derivada da função é a derivada da função composta. Menos mi, vai ficar 2 menos 1, vezes a derivada do que tem dentro. Então a derivada do x em relação a mi é 0. Menos mi, a derivada de menos mi em relação a mi dá menos 1. Olha que interessante. Então essa é a primeira derivada. Ó. Tem um menos aqui fora, com esse menos fica positivo. Então vai ficar 1 sobre 2 sigma 2, somatório de x, esse 2 vai embora com aquele 2, então já vou tirar também. Ó, esse 2 que está aqui está indo embora com aquele, vai ficar 1 sobre sigma, somatório de xi menos mi. Essa é a primeira derivada. Então agora eu vou igualar a zero, isso aí, para encontrar as raízes. Tá? Então, não, deixa assim primeiro, sem igualar a zero. Essa aqui é só a primeira derivada em relação a mi. Agora eu vou encontrar a primeira derivada em relação ao sigma 2. E notem que eu estou derivando em relação a sigma 2. Eu não estou derivando em relação a sigma. Cuidado, pessoal. Então, ó, isso aqui é constante em relação a sigma 2. A derivada disso aqui em relação a sigma 2 é menos n dividido por 2. E a derivada do log de sigma 2 é 1 sobre sigma 2. Então, vai ficar menos n sobre 2 vezes 1 sobre sigma 2. Essa aqui é a derivada do log. Lembrando que esse termo somatório de xi menos mi ao quadrado é constante em relação a sigma 2. Menos 1 meio é constante em relação a sigma 2. Então, sigma 2 é como se ele estivesse lá em cima. É sigma 2 elevado a menos 1. A derivada disso é o menos desce. Deixa eu escrever isso para vocês, porque então vai ficar menos 1 meio, somatório de xi menos mi ao quadrado,
vezes a derivada de 1 sobre σ2 em relação a σ2. Então prestem atenção aqui. Ó. Então isso aqui vai ficar menos n sobre 2 σ2, essa parte aqui, menos 1 meio de somatório de xi menos mi ao quadrado. Agora eu vou fazer passo a passo aqui só para todo mundo entender bem. Então isso aqui é a mesma coisa que σ2, ó, elevado a menos 1. É isso que está ali, em relação a σ2. Então esse termo que está aqui está sendo derivado exatamente, é como se tivesse gama, tá? Derivada de gama em relação a gama, só que o gama está elevado a menos 1 lá. Agora quando o menos 1 desce, então vai ficar menos com menos mais. Então isso aqui vai ficar menos n sobre 2 σ2. Esse menos com esse menos vai ficar mais 1 meio. Somatório de xi menos mi ao quadrado, vezes, aí vai ficar menos 1, vai ficar então σ2 elevado a 2, menos 2. É essa derivada aqui. Então vai ficar menos n sobre 2 σ2 mais 1 sobre 2 σ4 vezes somatório de xi menos mi ao quadrado. Perceberam? Infelizmente, se você não fizer assim, eu recomendo, substitua σ2 por gama e você não vai ter problema. Se você fizer isso, se você quiser arriscar e tentar derivar, você vai perder a chance de acertar o exercício. Tá? Então, olha só, eu tenho duas derivadas aqui. Uma em relação a mi, eu tenho exatamente esse termo aqui. E outra em relação a σ2, eu tenho esse outro termo. Então, vamos dar uma olhadinha. Isso implica que a derivada do log do L de xn θ em relação a mi, em relação a θ, é igual ao primeiro, que é 1 sobre σ2, vou escrever aqui, 1 sobre σ2, somatório de xi menos mi. E aqui embaixo eu tenho menos n sobre 2 σ2 mais 1 sobre 2 σ4, somatório de xi menos mi ao quadrado. Perfeito. Eu vou igualar isso aqui a zero, né? É isso que está dizendo lá. Quais são os valores de mi e σ2 que satisfazem simultaneamente essas igualdades aqui, das duas equações? Então, eu tenho duas equações e duas incógnitas. Eu vou pegar a primeira e igualar a zero e ver o que acontece. Isso implica que 1 sobre 2 σ2 somatório de xi menos mi, eu vou igualar isso aqui a zero. Quando é que isso aqui é igual a zero? É igual a zero C somente C. Eu posso multiplicar dos dois lados por 2σ e aplicar o somatório aqui dentro. Vai ficar somatório de xi menos nmi. Isso tem que ser igual a zero. Isso é igual a zero C somente C. O mi chapéu for igual, o ponto crítico, é o mi para o qual isso aí acontece. Então vai ficar, somo dos dois lados e divido por n, então vai ficar soma de xi dividido por n. É média amostral, olha que interessante. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é pegar esse cara e igualar a zero. Vamos ver o que acontece. Menos n sobre 2 σ2 mais 1 sobre 2 σ4, somatório de xi menos mi ao quadrado tem que ser igual a zero. Então agora eu tenho que encontrar o σ2 que satisfaça essa equação. Só que o mi que satisfaz a equação de cima, o mi precisa satisfazer a equação de cima. Então o mi que satisfaz a equação de cima é quando ele é igual a x barra. Esse cara aqui é igual a x barra. Então eu já posso, nessa segunda equação, para que as duas equações sejam verdadeiras simultaneamente, eu posso pegar esse mi e substituir pelo mi chapéu. Isso aqui tem que acontecer. Então, menos n. Eu já tenho a forma para o mi, eu não posso ter dois valores para o mi diferente. Ele tem que satisfazer a primeira equação. Essa é a questão. Somatório de xi menos x barra, que é o nosso mi chapéu,
ao quadrado. Olha que interessante. Isso igual a zero. O que eu posso fazer aqui, pessoal? Eu posso multiplicar por 2 dos dois lados. Então, esses dois aqui vão embora. Eu posso multiplicar por sigma 2 dos dois lados. Esse 2 sigma 2 vai embora e aqui vai ficar sigma 2 apenas. Perfeito? Então, olha só. Isso é igual a 6 somente C. Deixa eu colocar o 6 somente C aqui também, porque o 1 precisa estar satisfeito, tá? Então, aqui vai ficar menos N mais 1 sobre sigma 2 somatório de xi menos x barra ao quadrado. Isso precisa ser igual a zero. Vamos resolver agora. Então, passa o N, né, somando dos dois lados. Então, esse N vai embora, vai ficar N ali. E o sigma, você multiplica sigma 2 dos dois lados e divide por N. Isso vai ter uma solução que vai ser sigma 2 chapéu. Isso vai ser 1 sobre N somatório de xi menos x barra. Olha, vocês já viram essa expressão em algum momento, que é a variância. É a variância dos dados observados. Ó. Esse aqui é a média dos dados observados, esse aqui é a variância dos dados observados dividida, cujo denominador é 1 sobre N. Tá? Isso aqui implica que o nosso θ chapéu, que é o ponto crítico, ele é igual a mi chapéu, vírgula, sigma 2 chapéu. Ok. O mi chapéu é o x barra. Vou colocar em minúsculo. E o sigma 2 chapéu é 1 sobre N, somatório. Você só liga o microfone, por favor, para ver se está ok? Obrigado. Ótimo. Perfeito? Então, esse é o nosso ponto crítico. E só tem um ponto crítico. Tem outro ponto crítico? Não tem, pessoal. Não tem nenhum outro ponto que satisfaz isso. É o único. Ok, agora vamos ver se esse ponto crítico ele é ponto de máximo ou mínimo. Vamos dar uma olhadinha na segunda derivada. Então, a segunda derivada do log da L de xn θ, eu tenho que calcular essa matriz aqui, ó, a derivada de θ, a segunda derivada do log. Essa matriz ela tem essa característica, é a segunda derivada do log. Eu vou derivar isso aqui em relação a mi duas vezes, aí depois eu vou derivar em relação a mi e sigma. Sigma 2. Aí depois eu vou derivar em relação a sigma 2 e mi. E aí depois, por fim, eu vou encontrar a segunda derivada do log de xn θ em relação a sigma 2. É uma matriz 2 por 2. E depois que eu calcular essa matriz, eu vou substituir o θ pelo θ chapéu. Então vamos dar uma olhada aqui. A segunda derivada dá trabalho. A segunda derivada em relação a mi, eu vou olhar lá na primeira derivada e vou calcular mais uma derivada. Cadê a primeira derivada? Ó, a primeira derivada é essa aqui, né? Aqui, ó. Primeira derivada em relação a mi é isso aqui. Então, eu vou derivar isso aqui mais uma vez em relação a mi. Isso aqui é constante. A derivada em relação à soma é a soma das derivadas. Xi é constante em relação a mi, vai dar zero essa derivada. Menos mi, derivada de menos mi em relação a mi é menos 1. Então, vai ficar menos n dividido por sigma 2. Então, isso aqui vai ser menos n dividido por sigma 2. Olha que simples. Então, agora a derivada segunda do log do Lxn θ em relação a sigma. Então, primeiro eu vou derivar em relação a mi e depois eu vou derivar em relação a sigma 2. Então, eu posso olhar para a mesma equação aqui, para a mesma derivada, ó, essa derivada aqui, em relação a sigma 2. Isso aqui é constante, esse somatório, em relação a sigma 2. Então, vai ficar menos 1 sobre sigma 4 somatório de xi menos mi. Então, vai ficar menos 1 sobre sigma 4. Tá? Lembrando, hein, pessoal, que ó, a derivada de 1 sobre sigma 2 em relação a sigma 2, eu reescrevo isso aqui da seguinte forma. É a derivada de sigma 2 elevado a menos 1. Isso aqui em relação a sigma 2. Aí sim, agora eu derivo. Vai ficar menos 1 vezes sigma 2 elevado a menos 2.
E essa é a solução. Então vai ficar menos 1 sobre sigma 4. Tá? Ainda faltou a constante, que é somatório. A parte de cima lá, que é a constante em relação a sigma 2. Como essas derivadas estão vindo de uma função, essas derivadas são simétricas. Isso aqui tem que ser exatamente igual à derivada segunda do log. Se eu for pegar agora a derivada de sigma 2 e derivar em relação a mi. Tem que ser exatamente a mesma coisa, porque elas estão vindo de uma função. Onde não tem quadrado? Aqui não tem quadrado, é verdade. Perfeito, perfeito, é isso mesmo. Obrigado. Que é igual a derivada de mi em relação a... E depois eu derivo em relação a sigma 2. Na verdade derivo em relação a sigma 2 e depois derivo em relação a mi. Tá? É exatamente a mesma coisa. Agora eu vou derivar, é o mais difícil, que eu vou derivar o último termo. Que é a derivada segunda em relação a sigma 2. Deixa eu só tirar aqui, pessoal. Blusa que eu tô começando a ficar com calor. Pois bem. Deixa eu ver como é que fica aqui. Eu preciso olhar então lá a derivada. Cadê? É essa aqui, né? Eu vou derivar isso aqui. Na verdade, isso aqui, que é a mesma coisa, em relação a sigma 2. Então aqui, a derivada de 1 sobre sigma 2 a gente já viu. Vai ficar menos com menos mais, vai ficar n 2 sigma 4 aqui. Fica positivo, né? Então aqui vai ficar n 2 sigma 4. Perfeito. Agora vem o truquezinho aqui, viu, pessoal? Vocês precisam tomar cuidado com essa parte, ó. Isso aqui é sigma 2 ao quadrado. Reescrevo. Então, sigma 2 ao quadrado. Como é que eu derivo isso? Tem um quadrado no... vai ter um quadrado aqui, o 2 desce. E aí vai ficar 3, 2 menos 2 menos 1. Tá? Então, isso aqui vai ficar menos n sobre sigma 2 ao cubo. Somatório de xi menos mi, aí sim ao quadrado. Tá? O que eu quero que vocês percebam aqui? É isso aqui. Ó. Deixa eu só ver se é menos mesmo, porque o sinal inverte. Né? Tem que ser, se aqui era mais, vai ficar menos. Tá? Então deixa eu fazer para vocês entenderem que é isso mesmo. A derivada de 1 sobre sigma 4 em relação a sigma 2, tá? Isso aqui é uma função, eu vou reescrever para ficar bonitinho. Então é a derivada de sigma 2 elevado a menos 2. É isso que está dizendo ali, tá? Porque eu quero derivar em relação a sigma 2. Então tem que colocar esse termo aqui em função de sigma 2. Agora vem, ó, esse menos 2, a derivada, então desce, né, menos 2, vezes sigma 2, que é a componente que eu estou derivando, vezes elevado a menos 2 menos 1, que é exatamente o que está ali. Ó. Sigma 2 elevado a menos 3, e, portanto, fica menos 2 dividido por sigma 2 elevado a 3. E aí, então, esse menos tinha mais, fica menos, tá certo? Tinha um 2 aqui, o 2 que está no numerador foi embora com o 2 do denominador. Perfeito? Então, essa aqui seria a derivada, deixa eu só ver se está certo. É isso mesmo. Então, eu já tenho todas as componentes. Vamos dar uma olhadinha aqui. Isso implica que a nossa derivada segunda do log no computador, vocês vão ter que fazer isso aqui, pessoal. Se vocês forem usar o Optimin vai dar uma... Aqui é transposto, não sei se eu coloquei transposto lá. Transposto. E o Optimin vai dar uma matriz hessiana, e essa hessiana você vai ter que verificar. Então aqui é menos n dividido por sigma 2. Aqui vai ficar menos 1 sobre sigma 4 somatório de xi menos mi. Aqui vai continuar a mesma coisa, 1 sobre sigma 4 somatório de xi menos mi. Mais esse termo aí, mais não, é o termo que está ali, né? N dividido por 2 sigma 4 menos n sigma 2 ao cubo. Você
Poderia colocar aqui sigma 2 ao quadrado, também dá na mesma. Somatório de xi menos mi ao quadrado. Então, o que eu tenho que fazer agora? Como só tem um ponto crítico e a função, você pode verificar que a função ela é limitada, essa função de verossimilhança ela não explode quando o θ vai para... Quando eu pego um mi e faço um mi para qualquer número real, a função de verossimilhança continua limitada. Eu posso fazer o sigma tender para zero, essa função de verossimilhança é limitada, porque lá no exponencial você tem lá menos 1 sobre sigma. Quando ele vai para zero, aquela quantidade do exponencial vai para zero mais rápido do que 1 sobre sigma, do que o sigma que está no denominador. Então você consegue fazer essa análise também. A função é limitada. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular essa segunda derivada no ponto θ igual a θ chapéu. Vou pegar o θ e substituir por θ chapéu. Então, tudo que tiver mi, eu vou substituir por somatório por x barra. Então, aqui é constante, então vai ficar n. E o sigma 2, eu vou colocar sigma 2 chapéu, não é isso? Aqui, então, eu vou colocar menos 1 sobre sigma... Aqui, vou escrever desse jeito, tá? Só para a gente... sigma 4 significa sigma ao quadrado, sigma 2, elevado a 2. Quando eu substituo o mi pelo x barra, esse somatório dá zero. A mesma coisa aqui, tá? Vezes zero. Já vai virar uma matriz diagonal, olha que bonito. Quando eu substituo aqui por x barra, aí eu vou ter o sigma ao quadrado. Olha que interessante. Vai ficar n sobre 2 sigma chapéu ao quadrado. Tudo isso aqui é ao quadrado. Menos n. Deixa eu ver se está certo. Esse n aqui está errado, né, pessoal? Não tem esse n aqui, né? Não sei porque eu coloquei n aqui. Deixa eu ver. Esse n aqui está errado. Tem que corrigir lá no vídeo isso aqui. Por que não é n aqui? Porque tem um somatório aqui, né, pessoal? Não tem n ali. Deixa eu ver se eu errei em algum momento aqui mais aqui para cima. Não, aqui não tem n, tá vendo? Tá vendo? Porque quando eu for derivar, não tem n aqui, tá vendo? Aquele n que eu coloquei estava equivocado. É 1 mesmo, porque tem esse somatório. Sabia que tinha alguma coisa esquisita aqui. Esse n aqui não faz sentido. Então aqui vai ficar, olha que interessante. Quando eu substituo o mi por x barra, vai ficar somatório de xi menos x barra ao quadrado. Se eu multiplicar por n e dividir por n, eu vou ter o sigma 2 ao quadrado, certo? É exatamente isso que eu tenho. Então, sigma 2 chapéu elevado ao cubo. Pode falar. Piorou? Deixa eu ver se eu saio e entro então, peraí. Será que melhorou? Será que melhorou? Ó, então o que eu fiz aqui, pessoal? Estou substituindo o mi pelo mi chapéu e o sigma 2 por sigma 2 chapéu. Quando eu substituo aqui o mi pelo mi chapéu, eu vou ficar somatório de xi menos x barra ao quadrado. Dividir por n e multiplicar por n, para não mudar a quantidade, eu vou ter exatamente aqui o sigma 2 chapéu, que é o que tenho aqui. Mas eu tenho que multiplicar por n. Tá? Então aqui está, pessoal. A nossa matriz hessiana vai ser negativa definida. Olha que interessante. 0, 0. E agora eu vou fazer aqui um corte, né? Então vai ficar sigma ao quadrado. Aqui vai ficar n vezes 2 sigma chapéu 2 ao quadrado menos n vezes, dividido por sigma chapéu 2. Aqui vai ficar o quadrado também, porque esse cubo aqui vai embora com esse... Aqui está elevado a 1, né? Sigma chapéu 2 elevado a 1. E aqui tem o 3 no denominador, então vai ficar 3 menos 1 embaixo, certo? Então aqui é 2. Essa parte aqui. Esse termo é exatamente o mesmo termo que tem ali, só que tem um 2 na frente. Então é meio na frente. Então isso aqui ainda se resume a... Então essa matriz menos n sobre... sigma 2 chapéu, 0, 0. E aqui vai ficar menos
N sobre 2 sigma chapéu 2 ao quadrado. Tá? Só estou fazendo essa subtração aqui. Essa matriz ela é definida negativa. Deixa eu ver como que eu escrevi. Só para ter certeza se eu estou usando o termo positiva definida, então é negativa definida. Sempre. Então, note que se sigma chapéu 2 é maior do que zero, ou seja, existe pelo menos um xi diferente dos outros, então isso aqui é definida positiva, é negativa definida. Então, a derivada segunda do log de L de xn θ, derivada de θ chapéu para θ igual a θ chapéu, isso aqui é igual a menos n sobre sigma chapéu 2, 0, 0, n sobre 2 sigma chapéu 2 ao quadrado. Essa matriz é negativa definida. Por que é negativa definida? Porque é uma matriz 2 por 2 diagonal. Você só tem que ver o seguinte, os autovalores dela coincidem com os termos da diagonal, quando a matriz é diagonal, perfeito? Então são todos negativos, ó. Os autovalores são todos estritamente negativos. Portanto, negativa definida. Isso implica que o θ chapéu mv é igual a x barra 1 sobre n somatório de xi menos x barra ao quadrado. Esse aqui eu poderia chamar de S, tá? Se você quisesse, você podia chamar de Sn esse cara. E o estimador de máxima verossimilhança, eu substituo a amostra observada pela amostra aleatória. Então, nada mais é do que uma transformação também, né, da amostra. Alguma dúvida, pessoal? Beleza, então acho que eu vou passar, deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Eu não vou conseguir passar invariância hoje, porque exige um pouquinho mais de cuidado, tá? Queria muito passar invariância hoje, porque aí eu finalizaria um tópico, mas eu vou passar na próxima aula. Passando os exemplos para vocês aqui, para vocês internalizarem bem. Vou fazer mais um, que é onde dá problema agora, pessoal. Quando você tem modelos discretos, vocês vão perceber que vai acontecer um problema. Então, exemplo, agora imagina o seguinte, que você tem x1 até xn, a amostra aleatória de uma Bernoulli. Bernoulli θ com θ maior, entre 0 e 1. Vou deixar aberto aqui, por enquanto, para vocês perceberem alguma coisa. Depois eu vou fechar. Eu quero que vocês encontrem o estimador de máxima verossimilhança para θ. Então, solução. Vamos ver como ficaria a solução para esse caso em que o θ aí, ele aberto no 0,1. Como que é a função de verossimilhança? Função de verossimilhança, vocês já viram, isso aqui é θ elevado à soma de xi vezes 1 menos θ elevado a n menos a soma de xi. É claro que essa função de verossimilhança ela só é válida se todos os x's estiverem no conjunto 0,1.
Só pode ser 0 e 1. Se for diferente disso, a sua função de verossimilhança não é válida, o seu modelo está equivocado, você não pode usar, você não consegue nem encontrar o estimador de máxima verossimilhança porque você não tem o seu modelo especificado. Você tem que especificar outro modelo. Perfeito? Então aqui, para θ pertencente a 0, 1, e estamos considerando que todo xi pertence a 0, 1. Para todo i igual a 1, 2 até n. Tá? Caso contrário, seu modelo está errado e estimativa e estimador de máxima verossimilhança não fazem sentido. Olha só, para cada θ entre 0 e 1, essa função de verossimilhança aqui ela é positiva, né? Então eu posso aplicar log. Isso aqui implica que log de xn θ é igual à soma de xi vezes log de θ mais n menos somatório de xi vezes o log de 1 menos θ. Essa aqui é a log. Eu consigo derivar em relação a θ? Sim, porque o θ ele está sempre entre 0 e 1 aqui nesse caso. Não tem problema nenhum, a função é diferenciável. Ok, então vamos calcular o ponto crítico. Eu preciso derivar em relação a θ igual a 0. Né? Então, esse somatório de x é constante, tá? Lembrem aqui, tá, pessoal? Você quer dar um número, né? Somatório de x é um número que varia de 0 a n. Se tiver n sucessos, isso aqui dá n. Se tiver todos os fracassos, isso aqui dá 0. Então, varia entre 0 e n. Então, qual é a derivada aqui? Vai ficar soma de xi vezes a derivada de log de θ. A derivada de log de θ é 1 sobre θ. Mas esse n menos somatório de xi também é constante em relação a θ. Então, a derivada dessa constante continua sendo constante. Derivada de log de 1 menos θ, isso aí é 1 sobre 1 menos θ. A derivada do log dá 1 sobre 1 menos θ, vezes a derivada do que tem dentro aí. Então, é menos 1. Derivada de 1 menos θ em relação a θ é menos 1. Então, vamos só escrever isso aqui para deixar bonitinho. Então, somatório de xi dividido por θ, mais... Aqui tem um menos, então fica menos... n menos somatório de xi dividido por 1 menos θ. Legal. Então, essa é a nossa derivada. Vamos igualar a 0? Ó, igualando a 0, isso aqui implica, para encontrar o ponto crítico, eu preciso igualar a 0. Quando eu igualo a 0, o que eu faço aqui, pessoal? Eu vou tirar o mínimo. Então, isso aqui vai ficar θ vezes 1 menos θ. Aí aqui, então, vai ficar somatório de xi, que é constante, vezes 1 menos θ, menos n menos somatório de xi. Vocês estão me escutando, pessoal? Perfeito aqui? Então, o que eu vou fazer agora? Multiplicar dos dois lados por θ vezes 1 menos θ. E eu já posso multiplicar aqui dentro também. Então, vamos fazer o seguinte. Ó. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Tá, eu vou já reduzir isso ao máximo. Né? Então, vai ficar somatório de xi menos θ somatório de xi menos n θ mais θ somatório de xi. E isso precisa ser igual a 0. Então, isso aqui é 6 somente c. Isso aqui também é 6 somente c. Tá? Reduzindo aqui as expressões. Está quase chegando. Esse cara vai embora com esse. Ó, θ vezes somatório de xi menos θ vezes somatório de xi. Dá 0. E agora eu vou isolar o θ. Né? Passo o θ aqui. Somo dos dois lados, nθ. Então esse cara vai embora com nθ. E vai sobrar θ chapéu, que é o ponto crítico, vai ser exatamente somatório de xi dividido por n, que é o nosso x barra. Olha que interessante. Mais um x barra aqui. Pergunta, isso aí, esse ponto crítico, é ponto mínimo ou não? Ponto de mínimo? Pode falar.
Travou? Então qual foi a parte que travou? Será se é ponto de mínimo? Então peraí só um minutinho, tá? Deixa eu só... Aí. Qual parte? Essa aqui que eu cortei, os vermelhos, você viu ou não? Alô? Acho que travou, né? Travou? Eu preciso sair ou não? Eu tô escutando você me escuta? Tá. Essa parte do corte aqui, vocês viram ou não? Sim? Então aqui resolvendo, né? Então o teta chapéu aqui, o ponto crítico é x barra, ponto, certo? A questão toda é o seguinte, ó. Teta chapéu é um ponto crítico ou não? Não. Onde que não depende de teta? Aqui, ó. Isso aqui, ó. Essa é a primeira derivada. Essa é a primeira derivada. Eu tenho que pegar isso e derivar em relação a teta. Vai ficar menos somatório de xi elevado a... somatório de xi dividido por teta ao quadrado, certo? Então vou pegar essa quantidade agora e derivar. Se vocês puderem, ó, meditar essa quantidade aqui, vocês conseguem me dizer? Porque senão eu não consigo... Então a derivada... Pode digitar? Então a derivada do log do ln do L de xn no ponto θ em relação a θ. Isso aí é igual a? É isso, né? Então agora vamos derivar então a segunda vez. Ó. A derivada segunda, isso implica. Então isso aqui é constante, vai ficar menos somatório de xi dividido por θ ao quadrado. Esse menos aqui, ó, vai ficar mais, né? Porque 1 menos θ elevado a menos 1 desce, fica mais. O problema é que vai ter um menos aqui de novo, então vai ficar menos n menos somatório de xi dividido por 1 menos θ, tudo aqui ao quadrado. Tá, aqui é negativo, tá? O que eu quero que vocês percebam é o seguinte, ó. Então, note que se somatório de xi for igual a 0 ou somatório de xi for igual a n, o estimador de máxima verossimilhança não estará bem definido. Por que não, pessoal? Porque qual é o estimador de máxima, qual é a estimativa de máxima verossimilhança se todos forem iguais a 0? Quanto é que dá? Liguem aí o microfone, por favor. Vai dar 0 ou 1, que está fora do espaço paramétrico, concordam? Sim ou não? Olha só, olha o jeito que eu defini aqui, ó. Olha, vejam como é... Tem um truquezinho aqui para poder entender bem. Vejam como, se eu defino aberto aqui, eu não vou ter... A minha estimativa de máxima verossimilhança pode cair fora do espaço paramétrico. Então, será que se eu fechar aqui, ó, fecho no 0 e fecho no 1, o que vai acontecer com a função de verossimilhança? Eu vou ter que tomar cuidado com a função de verossimilhança quando o θ estiver nas bordas. Eu vou ter que dividir a função de verossimilhança quando o θ está na borda e quando o θ é um ponto interior. Quando o θ for um ponto interior, eu consigo chegar exatamente onde eu cheguei aqui. Perfeito? Quando o θ está na borda, olha só, quando o θ for 0, isso aqui não é dividível por 0, eu não consigo calcular a primeira derivada. Eu vou ter que analisar cada caso de um jeito. Perfeito? Não estará bem definido. Mas se o somatório de xi ele for maior do que 0 e menor do que n, então deixa eu só fazer uma última observação aqui. Se somatório de xi for maior do que 0, estritamente maior do que 0 e estritamente menor do que n, então o θ chapéu mv do xn vai ser igual a x barra e o θ chapéu mv do xn maiúsculo vai ser igual a x barra maiúsculo, tá? E não estará definido para somatório de x igual a 0. Sempre que dá somatório de x igual a 0, você não tem como definir se o seu modelo for aquele, perfeito? Então, como é que você resolve o problema? É isso que eu estou falando. Vamos resolver o problema agora.
E aí eu finalizo a aula. Resolvendo o problema. Então você vai considerar fechado, então. Agora o θ pertence a 0, 1, fechado. O que você vai fazer? Encontre o estimador ou a estimador e estimativa de máxima verossimilhança para θ. Então vamos lá. Vocês estão me escutando ainda, pessoal? Tá. Solução. Note que para somatório de xi, eu tenho que olhar para a amostra, né? Para cada amostra eu tenho que ter uma estimativa de máxima verossimilhança. Aqui você não tem uma estimativa de máxima verossimilhança nesse modelo específico, quando o somatório de x igual a 0 e quando o somatório de x igual a n. Você tem que evitar esses dois casos. Aqui, então, eu vou pegar os dois casos patológicos. O que acontece quando o somatório de x igual a 0? Temos que a sua função de verossimilhança para esse caso específico é igual a 1 sobre θ elevado a n, porque vai ter menos somatório de xi que dá 0, e vai ter também um multiplicado por θ elevado a somatório de xi que dá 0. Portanto, dá isso, certo? Qual é o máximo aqui? Isso aqui implica que essa função aqui ela é decrescente, concorda ou não? Ela é decrescente em θ. Quando o θ aumenta, essa função aqui diminui. Então, qual é o θ que maximiza isso? Tá? Então, o θ chapéu mv, para esse xn específico, para esse caso específico, é exatamente igual a 0. Então, esse é o primeiro caso. Desculpa. O segundo caso é para quando... Vou colocar assim dois casos. Tá? Primeiro caso. E o segundo caso é quando o somatório de x igual a n. Nesse caso, a nossa função de verossimilhança vai ser o outro lado agora, né? Então é θ elevado a somatório de xi, que é n, vezes 1 menos θ elevado a n menos n, que dá 0. Então não preciso me preocupar com isso. Agora, a função é estritamente crescente, em θ. Isso implica que o estimador de máxima verossimilhança, por definição, hein, pessoal? Aqui no caso a estimativa de máxima verossimilhança é exatamente igual a 1. E agora, 3, se somatório de xi para i igual a 1 até n pertencer, fechado aqui, né? Eu devo deixar aberto no 0 e aberto no n, então a estimativa de máxima verossimilhança vai ser igual a x barra. E agora? Isso implica que a estimativa, se você for pegar o x barra, mesmo para esse caso, quanto é o x barra quando o somatório de x é igual a 0? Dá 0. Quanto é o x barra quando o somatório de x é igual a n? Dá exatamente 1. Portanto, isso implica que coloquei n aqui, né? É θ chapéu mv. Se o somatório de xi aqui pertencer a 0, 1 até n, você consegue concluir porque os casos que exigiriam um cuidado maior caem como o caso particular disso aqui também, certo? Tá claro isso ou não? Então é isso, pessoal. Alguma pergunta? Próxima aula eu vou falar sobre a invariância dos estimadores de máxima verossimilhança. Eu vou entrar em estimadores de momentos, estimadores de mínimos quadrados, e na próxima aula, na outra aula, sexta-feira, eu vou abordar a consistência dos estimadores. E eu vou ficar mais 5 minutos aí para vocês tirarem dúvidas, tá? Então um abraço, até próxima quarta-feira, não é isso? Tchau, tchau.